alguém que sofre pela falta de tempo? Você conhece alguém que, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para fazer academia, que eu não tenho tempo para fazer uma caminhada, eu não tenho muito tempo para ficar com meus filhos, tá entendendo? Então, assim, de forma geral, ele não tem tempo para fazer o que ele diz querer, tá entendendo? Mas olha que bacana, meu amigo. Para essas pessoas que sofrem por falta de tempo, tá entendendo? Que não tem tempo para fazer o que elas gostam, tem uma coisa para falar para você, tá entendendo? É que se você não querer achar tempo, a tendência é que você não o alcance mesmo, tá entendendo? Porque por mais que você diz querer, se não for o que realmente você quer, tá entendendo? De corpo e alma, a tendência é que você não venha para alcançar mesmo, tá entendendo? E o motivo é básico pela sua falta de tempo. 3 motivos muito simples, muito básicos, tá entendendo? Eu vou explicar da forma mais simples possível, tá entendendo? O primeiro motivo de você não ter tempo é pela falta de prioridade, tá entendendo? A falta de prioridade, mano, assombra a maioria das pessoas, tá entendendo? Porque, ela quer estudar para uma prova, só que o quê? Tem uma série nova que ela tá assistindo, tá entendendo? Ela quer assistir um filme novo no cinema, tá entendendo? Ela quer ir num encontro, ela quer passar uma noite com o namorado, tá entendendo? Ela quer tocar um violão, ela quer fazer qualquer outra coisa, tá entendendo? Mas ela não quer fazer o que ela tem que fazer, tá entendendo? Que é o objetivo dela. Então, quer dizer, ela quer ter sucesso, ela quer progredir, ela quer. Mas essa vontade dela é menor do que a vontade dela por lazer, tá entendendo? É a vontade dela por fazer qualquer outra coisa que não seja o objetivo que é realmente relevante para a vida dela, tá entendendo? Que é realmente o que vai fazer a diferença na vida dela. E existe também a segunda, que é o que? A falta de organização. Gente, a falta de organização é muito comum entre brasileiros, tá entendendo? Porque o povo que é muito desorganizado é o tal do brasileiro. Por quê? Funciona o seguinte, a falta de organização, na verdade, ela anda lado a lado com a autodisciplina, tá entendendo? Porque a falta de organização e a autodisciplina é um dos maiores fatores da falta de tempo do ser humano, tá entendendo? E principalmente dos brasileiros também, tá entendendo? E funciona o seguinte, quando a gente vai, vamos supor, a gente vai fazer um TCC e a gente não se organiza da maneira correta, da maneira ideal pra gente finalizar esse projeto, a tendência é o quê? Que a gente não venha conseguir finalizar ele. E se a gente conseguir finalizar, pela falta de organização nossa durante esse processo, tá entendendo? A gente venha não ter tempo. Por quê? Porque a gente não organizou da maneira ideal, tá entendendo? O projeto. Que nem, vou limpar uma casa, vamos começar pela sala, cozinha e depois os quartos. Mas se a gente não se organizar e ter a autodisciplina, tá entendendo? Pra cumprir o que a gente organizou, a gente também fica sem tempo. Por quê? Porque a gente vai atrasar, tá entendendo? Vai acabar com todo o programa que a gente teve maior trabalho para programar, tá entendendo? Pra gente se orientar com base neles, tá entendendo? E funciona o seguinte, então o segundo é a falta de organização e disciplina. Se você não ter organização e se você não ter a autodisciplina de quê? De você cumprir com o seu programa, a tendência é que você não venha a alcançar o que você quer. E se você alcançar, mano, você não vai ter tempo, tá entendendo? Porque a falta de tempo, ela vem da falta de organização e também da sua falta de autodisciplina em cumprir o que você projetou, tá entendendo? Isso, se você é assim, não tem problema. O importante é o que? É você se conscientizar que isso é um problema e depois você entender que isso precisa ser mudado, tá entendendo? Você precisa mudar isso, porque isso é uma coisa que vai te interferir de ter a vida que você quer. Porque vamos supor, muita gente ele tem todo o sucesso financeiro que ele pode ter, tá entendendo? É o famoso sucesso para muitos, mas ele não tem tempo, então ele não é feliz. Por quê? Porque do que adianta o dinheiro dele, tá entendendo? Então ele acaba desistindo daquele serviço que ele tem e vai fazer algo que ele gosta, tá entendendo? É sempre assim. Então a falta de organização, tá entendendo? É o grande vilão, matador de tempo, tá entendendo? Terceiro, já o terceiro é um pouco mais complexo, tá entendendo por quê? Porque não depende apenas de você, depende de terceiros ou uma situação assim que acontece eventualmente, tá entendendo? Como assim, Matheus? É quando você tem multiplicidade de responsabilidade. Como assim multiplicidade de responsabilidade? É quando, vamos supor, eu trabalho o dia inteiro, aí chega a noite, eu tenho que fazer faculdade, quando eu chego em casa ainda tenho que cuidar dos meus parentes que estão doentes, tá entendendo? Então isso aí é multiplicidade de responsabilidade, tá entendendo? E isso sim deixa a gente sem tempo, porque não depende apenas da gente, não. Tem terceiros fatores, entendeu? Que interferem na nossa falta de tempo e realmente precisam da gente. Mas para essas pessoas, nesses dois primeiros casos que eu falei sobre a prioridade e organização que tá te deixando sem tempo, funciona o seguinte, ou você, para resolver isso aí é muito simples, ou você se programa e cumpre, entendeu? Com responsabilidade o seu programa, ou você desiste de vez do que você está querendo. Você sabe por quê? Porque se você não ter a responsabilidade
de cumprir com o seu, de alcançar o seu objetivo, tá entendendo? Que é o que? Ter mais tempo, tá entendendo? Ter mais tranquilidade, ter mais cabeça fria, tá entendendo? Ser mais livre. Então desista, mano. Não é o que você quer. Se não é o que você quer, então desista. Tá entendendo? Nem comece, não perca seu tempo. Faça algo que você goste. Agora, no caso da terceira, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque não depende apenas de você, tá entendendo? Depende de outras pessoas. E para essas pessoas que têm multiplicidade de responsabilidade, eu tenho uma simples coisinha para falar, tá entendendo? Na verdade, são 3 dicas. Que, na verdade, são 3 habilidades do ser humano que ela precisa ser aprimorada diante de uma situação dessa. E qual que é? A sua capacidade de adaptação. Segunda, é a sua habilidade de comunicação. E terceira, a sua paciência, tá entendendo? Porque não depende apenas de você. Você tem que ter paciência, tem que ter muito diálogo e principalmente você tem que ter a sua habilidade de adaptação, tá entendendo? Uma coisa que eu costumo dizer, na verdade isso é comprovado cientificamente, a sua inteligência, ela vem da sua capacidade de adaptação, tá entendendo? A inteligência, ela vem da capacidade de adaptação. Então, assim, seja uma pessoa bem inteligente, tenha essa capacidade de adaptar, de criar um bom diálogo e principalmente ter muita paciência, tá entendendo? Porque, assim, por mais que a guerra ela esteja doída, por mais que a guerra ela esteja dura, uma guerra ela não dura pra sempre, tá entendendo? Uma guerra ela não dura pra sempre, ela tem uma data de início, ela tem uma data de fim. É só você ter paciência para você perceber o processo, tá entendendo? Porque diante da falta de paciência, a gente não percebe o progresso, tá entendendo? Então esse é o terceiro nível e como soluciona ele, tá entendendo? Os 2 primeiros casos é o seguinte, você tem que cumprir muito, tá entendendo? Você tem que ter muita objetividade, você tem que estar realmente certo de que é algo que você quer. Ah, eu quero malhar. Você quer? Sim, mas você tá sem tempo? Tô. Então se organiza, tá entendendo? Se organiza, cria um programa que você consiga dispor, sei lá, de quantos minutos você queira. Se seja 30 ou 1 hora, mas você vai conseguir ter o tempo que você quiser pra malhar, tá entendendo? E esse que é o massa. E assim, você tem que ter responsabilidade com o seu compromisso. Se você não ter, mano, não perca seu tempo, tá entendendo? Faça qualquer outra coisa, gasta seu tempo com outra coisa, uma coisa que realmente você queira, tá entendendo? Porque não adianta, eu preciso fazer isso sim, mas se não for o que você quer, uma é que você não vai ser feliz fazendo o que você vai fazer. E outra é que não tem lógica, entendeu? Não tem fundamento você fazer alguma coisa que não te deixa feliz, realmente satisfeito, tá entendendo? Se você quer perder uns quilos a mais, então beleza, se organiza e cumpre o seu cronograma e você vai ver que você vai ser muito mais feliz, tá entendendo? Isso gera uma satisfação muito boa, uma satisfação pessoal muito, assim, não tem preço, tá entendendo? E uma coisa que eu gostaria de falar também, existe uma grande diferença entre você ter tempo, em você achar tempo e você não ter tempo, tá? Entendeu? Entre você achar tempo e você querer achar tempo, tá entendendo? Porque assim, por mais que a gente tenha, às vezes nas 24 horas, eles são para todas as pessoas. Ninguém não tem 25 horas no dia, tá entendendo? Todos têm 24 horas. E alguns fazem exatamente tudo o que quer, conseguem tudo o que quer como? Através da sua organização. Por quê? Porque é realmente o que eles querem, tá entendendo? Porque na vida funciona o seguinte, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, tá entendendo? E por mais que quando o bicho na sua vida pegar mesmo, tá ligado? E o trem fica complicado, entenda o seguinte, é que diante de grandes desafios que a gente percebe o quanto somos capazes, tá entendendo? É sempre diante de um desafio muito grande que a gente se evolui, tanto pessoalmente como profissionalmente, entendeu? E a gente evolui no que for preciso pra gente conseguir superar esse objetivo, tá entendendo? Então é sempre diante de grandes desafios que a gente percebe o quanto somos capazes. E lembre-se disso, porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa.